Olá, meus queridos, abençoado e abençoadas aqui do canal, compartilhando o Evangelho da Graça. Olha, nós chegando com mais um estudo em graça aqui para você, no nosso canal, para você que já é inscrito aqui no nosso canal. Quero aqui só agradecer a Deus por você, pela sua vida, em qualquer parte desse planeta que você se encontre. Eu quero aqui agradecer muito a Deus por cada um que está inscrito aqui. E você que ainda não se inscreveu aqui no canal, quero aqui fazer um convite a você. Que você se inscreva aqui no canal. Não perca essa oportunidade, faça isso agora. Porque você não paga nada para se inscrever. É de graça, olha. É de graça. É só clicar aí no inscreva-se e automaticamente você vai estar inscrito aqui no nosso canal. Vai ser um privilégio muito grande tê-lo aqui no nosso canal como inscrito, como fazendo parte dessa família de inscritos aqui do canal, compartilhando o Evangelho da Graça. Para você que já é inscrito, é só deixar o like. Deixe o seu like, que é muito importante para que o YouTube entenda que você gostou do nosso vídeo, e ative o sininho para que possa chegar as notificações dos nossos vídeos até você. Também deixe o seu comentário aqui na descrição deste vídeo em áudio para você, tá bom? Vamos à nossa mensagem. Assista esse vídeo em áudio até o final. Temos um recadinho para você no final deste vídeo em áudio de muita importância, tá bom? Então vamos lá, vamos a nosso estudo em graça desta oportunidade que estamos trazendo aqui para você. Bom, meu querido, hoje iremos falar um pouquinho sobre o capítulo 5 da primeira epístola aos Coríntios. Foi escrito aqui para um tempo, para uma época, algo que aconteceu neste século aqui que Paulo viveu, o apóstolo Paulo. Bom, o capítulo 5 vai trazer de um acontecimento que trata que um dos membros da igreja da época de Paulo, que igreja, quando eu estou falando pessoas, não se limitando a algo físico, como uma sinagoga, como algo, não, pessoas estavam reunidos, que se reuniam nas casas naquela época. Então, algo aconteceu no meio da assembleia, no meio do povo. E o que aconteceu, irmão Carlos? Bom, segundo a narrativa aqui de que aconteceu nesse tempo, no meio da igreja lá de Coríntios, estava vivendo um dos membros lá da igreja, no meio do povo lá, que estavam se congregando, dessas pessoas, estava vivendo com uma mulher do seu pai. E apesar da parte da igreja ali, das pessoas, ter o conhecimento do fato, nada foi feito para disciplinar, ou seja, para corrigir o comportamento imoral daquele homem. Então Paulo, ele confrontou a negligência das pessoas, a negligência dos membros. Deixou isso claro no capítulo 5, que nós vamos ler agora, quando o instruiu que expulsasse aquele homem no meio do povo, no meio da assembleia. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, a referência que os membros dessa igreja, os irmãos ali, seguiram essa orientação. Então vamos ver o que realmente aconteceu de fato aqui neste capítulo 5 da primeira epístola aos Coríntios. Diz assim: só se ouve falar de imoralidade entre vós, e a imoralidade tal que não se encontra nem mesmo entre os gentios. Um dentre vós vive com a mulher do seu pai, e vós está cheio de orgulho, nem mesmo vos mergulhastes na tristeza, a fim de que o autor desse mal fosse eliminado do meio de vós. Veja que eles estavam se achando meio que normal aquilo ali, no meio deles, que estava acontecendo. Eles estavam, veja só aqui, olha só, e vós, eles lá, estão cheios de orgulho por algo que estava acontecendo no meio deste homem, que estava, nem mesmo vos mergulhais na tristeza. É algo que acontece
muitas das vezes, no meio de uma sociedade, no meio de uma família, que as pessoas não se importam mais. Se nessa época já estava assim, agora imagine no nosso tempo que estamos vivendo hoje, o que é que nós estamos vendo? O que é que nós estamos vendo? Não é isso? Continuando aqui, o capítulo 3 ainda diz: quanto a mim, ausente no corpo, olha só, ausente no corpo, mas presente em espírito, já julguei como se estivesse presente. Aquele que perpetuou tal ação, ou seja, praticou tal ação, em nome do Senhor Jesus, é preciso que, estando vós e o meu espírito reunidos em assembleia com o poder de nosso Senhor Jesus, entreguemos o tal homem a Satanás, para que perda da sua alma, a fim que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, quando ele fala algo como Satanás aqui, ele está falando da sua própria carne, porque a Satanás é opositor, é um adjetivo a palavra Satanás. Ele está falando de tirar ele do meio dos irmãos e jogar ele aos seus próprios desejos, entregar eles à própria carne dele, para que a carne dele possa se perca, mas o espírito dele seja salvo. Ou seja, ele vai sentir a punição de algo que ele praticou na própria carne dele. A própria carne dele vai sentir algo do que ele praticou, do que ele plantou, ele vai colher na própria carne. Então, por isso Paulo vai dizer que entregue a ele a Satanás, ao opositor, que é contra quem é a própria carne dele, milita contra o espírito. Então, que entregue ele. Então, por isso que Paulo falou aqui nesse tempo, para esta época, para os irmãos lá. Olha só, não é digno o vosso motivo de vanglória. Ou seja, estava falando para eles que não era digno deles se vangloriarem do que estava acontecendo no meio deles. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Purificai-vos do velho fermento, para que sois nova massa, já que sois sem fermento. Pois a nossa Páscoa, Cristo foi imolado. Celebremos, portanto, a festa, não com velho fermento, nem com fermento de malícia e perversidade, mas com pães asmo na pureza e na verdade. Paulo está a dizer aqui, não é digno o vosso motivo de vanglória, dele se gloriares do que estava acontecendo. E ele ainda diz: não sabeis que um pouco de fermento, algo bem pouquinho, se der vazão à natureza carnal, vai o quê? Que ele está dizendo, quis comparar aqui, fez uma ilustração, um pouco de fermento. Um pouco de fermento leveda toda a massa, destrói toda a pureza que há do espírito. Pouco só, se der vazão, vai totalmente sufocar o espírito, vai ativar o próprio Satanás, que é a própria carne do ser humano. E ainda ele diz: mas praticai, purificai-vos do velho fermento. O velho fermento é a natureza carnal, que ele estava querendo dizer, para que sordes a nova massa, novo nascimento na mente. Ou seja, mente salva, uma mente transformada. Já sois sem fermentos. Ou seja, estava dizendo que eles não tinham fermentos mais. Estavam sem fermentos. Pois a nossa Páscoa, Cristo foi imolado. Celebremos, portanto, a festa, não com fermento velho. Ou seja, aquele fermento velho que ele está falando é o antes da cruz, que era o velho fermento, que era a lei que foi dada a Moisés também, ele fala disso, né? Que eles viviam do ritualismo, de tudo aquilo que eles viviam lá antes da cruz. E nem com o fermento da malícia, que muitas das vezes está na natureza, na mente,
que é da própria carne, malícia e perversidade, mas com pães ázimo na pureza e na verdade. Eu vos escrevi na minha carta, e que não estivesseis relações com devassos. Não me referiria de modo geral aos devassos deste mundo, e aos avarentos, e aos ladrões, e aos devassos, pois então tereis que sair deste mundo. Não escrevi-vos que não vos associeis com alguém que traga o nome do irmão, e não o bastante seja devasso, ou avarento, ou idólatra, ou injurioso, ou beberrão, ou ladrão. Com tal homem não deveis nem tomar refeição. O caso compete a mim julgar. Os que estão fora não são os de dentro que vos tendes de julgar. Os de fora, Deus os julgará. Afastai-vos mal do meio de vós. Afastai-vos o mal do meio de vós. Isso aqui foi uma exortação que Paulo fez para o seu tempo, para uma época do que estava acontecendo no meio dos irmãos ali de Coríntios, no meio da igreja que estava acontecendo. E Paulo deixa essa exortação muito bem para essa época. Mas olhando para esta passagem, nesta Bíblia, nesta palavra, nós olhamos para o nosso tempo. Depois da cruz, 2021 anos depois, nós vemos muitas das vezes não, isso acontecer na real, nós vemos com nossos próprios olhos o problema que está no meio da igreja de Cristo. Quando eu falo igreja, eu estou falando uma igreja espiritual, uma igreja, pessoas pelo mundo todo. Não estou falando aqui de uma instituição somente como muitos entendem. Estou falando da igreja em modo geral, no meio, neste mundo humano, neste mundo corrompido humano que vivemos. Muitos a se entregar a próprio Satanás, a sua própria carne, para viver da malícia, para viver da vaidade, para viver da maldade, para viver do legalismo, para viver do egoísmo, para viver da soberba, vivendo sobre a soberba, sobre a avareza, e tudo isso sufocando a essência do espírito, da pureza que há no novo homem, para que possa mortificar esta natureza humana. É necessário, meu querido, que você possa ser nascido de novo na mente. O novo nascimento é na mente. Importa-te que nasça de novo, não da água, mas do Espírito, mas no entendimento. É isso que Cristo nos orienta, meu querido. Que Deus possa abençoar você, que você possa refletir nessa reflexão, nesse estudo em graça aqui no nosso canal, compartilhando o Evangelho da Graça. Que você possa receber esta palavra de bom grado. Que você que está a assistir até o final este vídeo em áudio, você é bem-aventurado. Para aqueles que assistem até a metade, que não gostam de assistir por muito tempo, é o que Deus tem nos dado. Pois o próprio Cristo, quando esteve em carne, por uma época, por um tempo, por um povo, ele disse: muitos são chamados para ouvir a palavra dele, mas poucos são escolhidos, poucos ficarão, poucos escolheram viver o melhor, que era ouvir a palavra do Pai. São poucos. Então, que nós possamos viver de modo que possamos fazer a diferença no meio deste povo tão corrupto que estamos a viver. Deus abençoe você. Agora eu quero aqui agradecer, fazer os nossos agradecimentos com nossos colaboradores que estão a nos apoiar neste canal, não só neste canal, mas nos nossos trabalhos. Quero aqui agradecer, em modo geral, nossos colaboradores, como o Joel Dias, da Barbearia VIP, a irmã, nossa amiga Odete, da Farmácia Duas Irmãs, aqui de Peixe Boi,
nosso querido irmão Reginaldo, do Mercantil Cristo Rei, na nossa capital, nosso querido primo Edivan Osório, Nelson Lima, lá do Bengui, também na capital, que também nos ajuda, nos dá esse apoio, irmão Lúcio Glauber, do João Pessoa, Paraíba, e também quero aqui agradecer também nosso abraço ao irmão Fábio Santos, que estamos orando por ele na nossa intimidade com o Pai, para que o Pai imenize esta dor, para que o Pai lhe dê graça para suportar esse deserto que eu também estou a passar, né? Estamos aí já com 2 meses de falecimento de minha esposa, então estamos vivendo dessa partida, dessa passagem dela para a glória das nossas esposas, e estamos aqui a enfrentar esse deserto, mas a graça do Senhor tem nos sustentado, tá bom? Então quero aqui agradecer, irmão Fábio Santos, agradecer a Estúdio Produtora Prime, que é do nosso amigo Juninho Lima, né? Se você quiser o contato dele, está na descrição do vídeo. Faz Estúdio, Mídia e Produções, tá bom? A thumbnail que ele faz aqui para nós fica linda, né? Nós aprendemos a fazer thumbnail, mas ele faz uma, e logo tá vindo aí em comemoração nossos 2 anos de canal. Vem aí uma surpresa para você que eu não vou dizer, mas em novidade aí para você aqui no nosso canal, compartilhando o Evangelho da Graça. Quero fazer o convite também do link do curso Arqueologia Bíblica, que você clique nesse curso, no link aqui na descrição do vídeo, para que você possa fazer este curso. Também tem o link aqui do nosso grupo no WhatsApp, do Compartilhando o Evangelho da Graça no WhatsApp. Você pode clicar e fazer parte também. Tem um link aqui do nosso amado irmão Messias Carvalho, o canal dele aqui no YouTube, onde você também pode assistir os vídeos ao vivo, a live, que é segunda, quarta, sexta e domingo, tá bom? São lives de estudos também maravilhosos. Que Deus abençoe a todos. Não esqueça, inscreva-se no nosso canal. Se você não é inscrito, faça isso agora, é de graça. E para você que já é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário também aqui na descrição e ative o sininho para que possa chegar as notificações dos nossos vídeos até você. Que Deus abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no Compartilhando o Evangelho da Graça.